Olá, caríssimos e caríssimas, tudo bem? Seja bem-vindo a esse espaço de escrita acadêmica orientada, porque aqui é o lugar em que você encontra as orientações necessárias para destravar a sua escrita acadêmica, escrever com leveza, com agilidade e, principalmente, com segurança. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, grande parte dos pesquisadores, dos estudantes, em meio a uma vida além da pós-graduação, normalmente recorrem à utilização de inteligências artificiais para acelerar o processo, sabe? Mas aí eu quero te fazer uma pergunta, você que está aqui. Você que tem o costume de utilizar a inteligência artificial, como que você está utilizando? E certamente você que utiliza com frequência o resultado dessa utilização, o texto que é produto dessa utilização, está saindo de forma robusta, bem fundamentada, com segurança. Eu pergunto por quê. Diversos estudantes utilizam inteligência artificial, solicitam textos, muitas vezes inteiros, partes textuais de uma dissertação ou de uma tese, de forma genérica, e mesmo utilizando, percebe que há um grande retrabalho, porque o texto que vem como resposta é superficial, genérico. Normalmente, o orientador, quem te avalia, percebe que o texto está genérico, percebe que é fruto de utilização de uma ferramenta e normalmente solicita aprofundamento, fundamentação mais robusta, ou muitas vezes identifica que trechos inteiros são cópias de estudos validados e que não têm os créditos dados a, vamos dizer assim, a origem do texto, né, ao autor do texto. E tem situações também em que, mesmo utilizando inteligência artificial, as respostas que vêm estão fora de contexto, principalmente da perspectiva teórica que você quer escrever, que você quer adotar no seu texto. E você que muitas vezes utiliza mais na parte metodológica, porque deixou para depois, para escrever toda a metodologia do texto, e aí percebeu que a resposta que a inteligência artificial dá para você está vazia, superficial, não apresenta sequer uma fundamentação de algum teórico metodológico. Então, dessas situações, qual delas você tem experiência, você já passou, ou qual dessas situações representa você? Ou você mesmo que utiliza, inclusive para selecionar materiais de leitura, e muitas vezes percebe que as respostas que a inteligência artificial dá, as leituras sugeridas para que você selecione, não correspondem à perspectiva teórica, ao enquadramento semântico, à sua linha de pesquisa, à sua sublinha. Então, dessas situações que eu disse aqui para você, qual delas te representa? E eu faço essa pergunta inicialmente porque o uso da inteligência artificial não é proibido. E é exatamente isso que eu vou te dizer nos próximos 35 minutos. Então, eu já peço que você fique aqui, porque recentemente o MEC ele publicou um referencial com orientações e diretrizes de utilização de ferramentas de inteligência artificial na educação. Então, essa aula que eu estou iniciando agora para você, ela é fundamentada nesse referencial, em que existem orientações específicas para cada tipo de utilização, e o MEC, ele defende essa utilização desde que a centralidade do uso
seja essencialmente humana, essencialmente do processo de aprendizagem, e não um substituto de autoria. E eu não sei se você sabe, mas embora existam legislações que, por exemplo, tipificam o que é plágio, né, que é utilizar texto de outros autores sem dar-lhe o crédito, né, em essência é isso que a lei diz. E quanto à inteligência artificial? Será que é plágio? Você que utiliza, você tem medo do plágio? Ou você utiliza, não, eu vou utilizar aqui porque como é uma escrita, vamos dizer assim, aleatória, ou uma escrita que está fora, né, da sua conjuntura aí de produção, não vai ter problema nenhum. Mas nós sabemos que existem ferramentas também que detectam o uso. E, embora essas ferramentas sejam falhas no intuito de apresentar aquilo que realmente foi totalmente gerado por uma ferramenta de inteligência artificial, elas são utilizadas, mas também para detectar se há alguma cópia de alguma ideia em que falta dar-lhe o crédito. E é por isso que é importante você saber o que pode ser utilizado, de que forma que uma inteligência artificial pode ser utilizada com segurança e que, melhor ainda, agilize o processo da sua produção acadêmica. Porque quem está na pós-graduação não tem tempo a perder e quer utilizar com segurança, com integridade, e mais ainda, quer agilizar o processo dessa utilização. Porque existem estudantes que utilizam e percebem que não saem da página em branco, mesmo utilizando uma ferramenta de escrita, e pior ainda, percebe que o texto que é construído com auxílio da inteligência artificial fica muito superficial, sem qualquer aprofundamento teórico, metodológico, científico. Então, se ligue aqui para você entender quais são os problemas que acontecem com uma utilização em que a base é genérica, e é exatamente isso que precisa, vamos dizer assim, ser resolvido, porque a inteligência artificial está aí para utilização, para que você consiga os melhores benefícios com a utilização, e as consequências do uso sem critério, sem um prompt, né, sem um comando assertivo, ela tem como consequência, primeiro, a falsa autoria acadêmica, que é a escrita por uma ferramenta que não condiz com o seu pensamento ou não expressa o seu estilo, a sua maneira e, principalmente, não corresponde à perspectiva, ao enquadramento semântico, enquadramento de sentido que você quer dar no seu texto. Sabe aquele alinhamento da corrente científica que você quer adotar do seu texto? Se não souber utilizar essas ferramentas, uma das consequências é essa: um texto que não condiz com a sua linha de pesquisa, com a sua sublinha, com a corrente científica do seu texto. E mais ainda, existem mitos e crenças de que utilizar a inteligência artificial vai economizar muito tempo. Sim, pode economizar tempo, agilizar a sua produção, mas isso vai depender muito do seu comando. De que maneira você solicita a ferramenta um procedimento? Se é a escrita de algo, parafrasear textos, né? Textualizar a sua ideia. O que é textualizar a sua ideia? Você é sempre o autor e sempre precisa ser o autor. É uma dos elementos que dão segurança para o seu texto. As ideias, o alinhamento de perspectiva epistemológica precisa ser
seu enquanto autor, enquanto autora. Porque se você utilizar de uma ideia que a resposta traz de forma genérica para você, e essa ideia, a gente sabe que tudo de resposta que tem, ela é estruturada a partir de uma grande base de dados, ou seja, são ideias existentes e que são estruturadas para você copiar e utilizar. Mas essa ideia, vamos dizer assim, a resposta que você obtém com uma ferramenta, ela tem como base a sua ideia ou é a ideia de outros autores e que se você copiar integralmente, sem realizar um filtro, sem estruturar, alinhar com aquilo que você quer, certamente você corre o risco de plagiar. Porque existem, inclusive, textos que são obtidos com respostas que são cópias de outras vozes que não são as suas. Então, daí o risco de a resposta que receber levar Ctrl+C, Ctrl+V para o seu texto sem qualquer estruturação, sem qualquer alinhamento com o seu propósito. E mais ainda, as referências que normalmente são apresentadas nessas respostas são referências validadas, confiáveis? Você verifica a referência que vem de um estudo, uma resposta dada, se existe, se está de acordo com o seu enquadramento semântico, aquela referência apresentada, se está condizente com o seu propósito na sua escrita. E aí, se não estiver com essa integridade no comando, ou seja, em que você é o protagonista da sua ideia, você que é o autor, nada adianta utilizar cada ferramenta, seja ela para busca de selecionar materiais, porque se a pergunta realizada não está definida com o seu mapa do seu texto ou o mapa da sua pesquisa, você pode solicitar com o melhor prompt, o melhor comando. Se não houver antes um alinhamento, uma estruturação do tripé da sua pesquisa, dos elementos que você precisa para estruturar toda a escrita do seu texto, de nada vai adiantar a utilização de inteligência artificial. Seja ela uma mais genérica, como o ChatGPT, por exemplo, OpenAI, ou seja algo mais voltado para a escrita, como a Consensus, né? DeepSeek e outras, que têm esse foco da escrita de texto no meio acadêmico. E com isso, 4 erros são comuns, vamos dizer assim, na utilização dessas ferramentas. Primeira coisa é não ter o mapa da pesquisa, ou seja, o planejamento, o ponto de partida da sua ideia, do que você pretende escrever. E, além disso, o que você vai necessitar da ferramenta, que pode ser tanto o auxílio na escrita, de textualizar as suas ideias. Tem gente que negligencia esse ponto de partida e acredita que se pedir lá um texto do tema X, que vai vir um texto prontinho, adequado para o destino do seu texto. E isso é, vamos dizer assim, o primeiro erro, negligenciar o planejamento, negligenciar o mapa da pesquisa, porque é um mapa. Estruturar, por exemplo, tema, problema, que a sua questão problema, né, o objetivo, e, além disso, estruturar esse terceiro elemento do tripé, que são os métodos adotados, por exemplo, o que eu preciso realizar para alcançar esse objetivo? Eu vou necessitar aplicar questionário, eu vou necessitar realizar uma pesquisa documental, ou eu vou precisar realizar entrevistas.
Então, não há como ir utilizar, né, ir para uma utilização de qualquer ferramenta sem os passos de ponto de partida para a escrita do texto. E que passos são esses? Primeira coisa, você definir o tema, que pode ser a partir de palavras-chave. E esse tema é o ponto de partida para você desenvolver a questão, a pergunta que você quer responder com esse tema. Por exemplo, imagine que você seja um pesquisador da área da educação e que você queira identificar ou analisar os principais desafios e possibilidades de implementação de políticas públicas educacionais no município. Então, com esse ponto de partida, qual que pode ser a sua questão, problema, a sua pergunta? Quais desafios e possibilidades os gestores educacionais do município X enfrentam? Isso pode ser uma pergunta. Eu estou colocando assim de uma maneira bem simples para você entender como que você precisa estruturar cada elemento para utilizar a inteligência artificial. E na sequência, qual que pode ser o objetivo geral? Analisar desafios e possibilidades na implementação de políticas públicas educacionais no município X. Esse pode ser o seu objetivo geral. Então, a partir desse primeiro elemento, questão, problema, segundo elemento, objetivo, e o terceiro, que é qual tipo de pesquisa eu vou precisar realizar, ou qual procedimento eu vou precisar adotar para responder essa pergunta e para cumprir esse objetivo. Então, você vai estruturar. Quem que eu preciso saber ou conversar para eu obter essas respostas? No mínimo, precisa ser gestores educacionais no município. E aí, de que forma eu vou coletar esses dados? Eu vou utilizar documentos? Posso utilizar documentos. Eu vou realizar entrevista ou mesmo utilizar questionário para isso? É uma boa. E que tipo de abordagem é possível adotar para escrever isso? Uma abordagem qualitativa, interpretativa, uma abordagem quantitativa ou mista? Então, cada elemento desse você precisa anotar aí, estruturar. Porque é com isso que você precisa levar para utilizar qualquer ferramenta, com o mínimo de informações contextuais. E a partir daí, a gente caminha mais à frente. De que forma que, vamos dizer assim, que você pode colocar em prática. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui uma janelinha, só para exemplificar. Vamos ver. Eu estou aqui numa IA genérica, vocês devem estar observando aí, e tem muito estudante que pede assim: quero a metodologia da minha dissertação intitulada. Pode ser assim, implementação, vou utilizar o mesmo tema. Implementação de políticas públicas educacionais no município. Aí eu vou colocar município de Teófilo Otoni, que é o meu município, onde estou agora. 2 pontos. Desafios e possibilidades. Um título simples como ponto de partida. E aí eu vou pedir isso daí. Aí ela vai me dar um texto. Vai
caracterizar a natureza da pesquisa, vai caracterizar aqui o tipo de abordagem, mas qual a fundamentação que tem esse texto? Qual teórico, metodológico que ela apresenta aqui? Nenhum. Então, ela me deu esse textinho aí, deve ter aqui umas 300 palavras, que dão o quê? Uns 2.000 e poucos caracteres, para cumprir o texto metodológico de uma dissertação inteira. Então, ainda que o texto apresente natureza da investigação, tipo de abordagem, também o objetivo, né, metodológico, tal, tudo certinho, você concorda comigo que vai ser necessário você incluir fundamentação para isso aqui. Por exemplo, na sua pesquisa, o que é um objetivo metodológico descritivo ou exploratório, né? Se for uma pesquisa exploratória, o que é? Na sequência, em relação aos procedimentos, levantamento bibliográfico, quais levantamentos, quais autores são pontos de partida? Eu vou utilizar o Libânio, 2010, vou utilizar Freire, de, sei lá, 76, um exemplo. Precisa fundamentar aqui e justificar por que da utilização de tal referencial. Além disso, colocar o questionário, descrever como que ele vai ser estruturado, se vai ser semi-estruturado, apresentar, por exemplo, uma fundamentação geral disso, e mais ainda, justificar através de critérios, quais os critérios adotados para cada coisa, e em que se baseia, qual que é o ponto de partida. Nesse momento aqui é necessário, inclusive, colocar critério de inclusão, de exclusão, dessa forma. Mas, se solicitar de uma maneira geral, a resposta vai ser geral, vai ser genérica. E aí você já deve ter percebido que precisa estabelecer os principais elementos antes de utilizar. E aí a gente vai para a próxima aqui. Que aí eu vou te dizer cada um dos elementos que você precisa aí com o seu estudo estabelecer para solicitar em camadas, ou seja, solicitar por partes. Então, se você quer estruturar uma metodologia toda, né, com o auxílio da IA, porque eu volto a dizer, o referencial do MEC, ele valida, ele, inclusive, recomenda a utilização desde que a centralidade seja o processo de aprendizagem, a centralidade seja humana, e cada ferramenta seja utilizada como apoio. E aí, primeira coisa é você dizer para a ferramenta quem é você. Você é um pesquisador de quê? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, primeira coisa, quem você é. E aí você vai pedir para ela atuar sobre quem você solicitar. Por exemplo, um pesquisador de mestrado da área de educação, na linha de pesquisa educação e políticas públicas, sublinhas, se tiver sublinhas, você inclui também. E aí coloca estrutura e metodologia da dissertação intitulada, coloca o título e inclui, alimenta com as informações. As informações que você já estruturou aí, lembra do mapa da pesquisa que eu disse? A abordagem, se é qualitativa ou quantitativa, você precisa estabelecer essa estruturação. E depois, a natureza é básica, é aplicada, ou seja, vai ter algo de ordem prática.
Quais os procedimentos metodológicos? Os procedimentos metodológicos serão tais e tais. Os participantes, né, a quem o questionário vai ser aplicado, serão gestores de tal instituição, se for, né, o caso de uma única instituição. Os instrumentos para coletar os dados serão questionário ou, enfim, aquilo que você utilizar. A técnica de análise, se você estabelecer uma categoria para analisar, vai ser uma análise discursiva, vai ser uma análise temática, um exemplo, só para você entender. Na sequência, onde será realizada a pesquisa? O referencial teórico, né, o ponto de partida do referencial é Libânio, 2010, ou é Freire, 80, né, os anos aí, situar. Então, você caracterizando o seu estudo, você solicita essa parte da metodologia. E na sequência, você pede a organização em subtítulos, seguindo o padrão. E qual que é o padrão que precisa conter na sua metodologia? O tipo de pesquisa. Na sequência, a modalidade de abordagem. Se antes, né, se a pesquisa for de natureza básica, e a abordagem qual que é? Qualitativa, quantitativa. Na sequência, o campo, os sujeitos serão gestores, o campo, qual é, em que campo, né, vai ser realizada a pesquisa. E mais ainda, os instrumentos de coleta, se vai ser questionário, entrevista, os procedimentos, inclusive esse procedimento inclui aí, você pode colocar a ordem temporal, do ano tal ao ano tal, a análise da coleta de dados. Você percebe que todas as ideias são suas? Que você está preenchendo um esqueleto para depois ser corporificado? Porque é isso que acontece quando você dá todas as informações, as suas ideias, aquilo que você estruturou no mapa da pesquisa, que é o seu script, o seu projeto, que seja. Na sequência, a análise de dados. Como que essa análise vai ser realizada? É a partir de que categoria, de que teoria, de que perspectiva teórica, epistemológica? Então, aí solicita novamente o texto. E o texto, a resposta que vier para você, precisa ser lida e analisada criticamente para os devidos ajustes. Porque não vai vir exatamente, muitas vezes, com a perspectiva que você tem. Pode ser que falte referências, que coloque apenas autores, estudos, mas não inclui o ano. E uma das coisas que no rastreio de utilização, sem uma verificação, né, utilização da IA, sem qualquer utilização ou verificação crítica, é a superficialidade. São frases muito bem estruturadas, ordenadas, mas não dá aprofundamento teórico, metodológico. Às vezes apresenta autor, não apresenta ano, nem página. Ou então, normalmente, aquilo que é apresentado nem sequer existe, né? Isso também é comum. E tem que solicitar ainda que essa escrita seja numa linguagem acadêmica, porque senão ele pode narrar, ou ele pode trazer uma forma de ensaio, sabe? Algo mais que não tem um rigor metodológico que é requisito, que é critério e que é avaliado. Porque não adianta haver descrição de procedimento, de como foi realizado cada coisa, se não houver uma fundamentação, se não houver, vamos dizer assim, um caráter crítico, científico.
E isso se apresenta numa linguagem que é própria, uma linguagem científica, que é próprio desse meio da universidade. Então, requer muito critério. Então, é por isso que você precisa estruturar antes as suas ideias, para depois conseguir avaliar as respostas com mais simplicidade, com mais facilidade, ajustar aquilo que precisa ser ajustado. E aí eu quero lembrar para você que tudo de resposta que vier nessa análise não pode perder de vista se está alinhada com a perspectiva teórica. Ah, eu vou pesquisar sobre a implementação de políticas públicas, tá? Mas sobre qual perspectiva teórica? No campo da implementação, uma perspectiva da gestão, uma perspectiva da educação, ou sei lá, a perspectiva social, por exemplo. Então, a depender da perspectiva adotada, todos os outros elementos precisam ser estruturados. Por exemplo, os sujeitos. Você vai obter as informações para responder a sua pergunta a partir do aluno, a partir do docente, isso no exemplo que eu dei, quanto à implementação de políticas públicas educacionais, ou a partir de gestores. Então, são decisões metodológicas que você precisa realizar, você precisa tomar essas decisões. A IA não pode tomar para você, porque a IA não sabe o que é enquadramento semântico. Ela não conhece os membros lá do seu contexto. E ela não conhece também, por exemplo, a corrente da instituição. E isso trata-se de identidade. Então, é com toda essa estruturação, com todos esses critérios que vão fazer com que o trabalho seja realizado de uma forma segura e que atenda no momento da avaliação. Momento da avaliação no seu curso, momento da avaliação também fora do curso, porque muitas vezes o resultado de toda essa jornada, ela não fica só na instituição, né? Ela vai para além da instituição onde é avaliado. E volto a dizer, não existe uma produção de projeto ou qualquer outro texto de forma perfeita. Cada avaliador vai avaliar com a lente que tem, com a perspectiva que tem. Existem os critérios técnicos para ser avaliado no curso, sim, mas existem as lentes, as perspectivas, que é da corrente científica de quem for te avaliar. Então, você estruturar cada texto, que seja uma metodologia, o que for, você precisa ter em mente essa corrente científica, precisa ter em mente o destino do seu texto, porque cada terminologia utilizada, inclusive na hora de selecionar estudos, você precisa ter em mente essas decisões. Por exemplo, o que eu vou precisar utilizar para defender a implementação de políticas públicas educacionais no aspecto educacional? Quais autores não podem faltar? E mais ainda, quais, além de autores, quais estudos recentes que existem? O que está sendo debatido? Necessariamente precisa do contexto. E esse contexto também pode ser alimentado, né, na ferramenta que for utilizada. Por quê?
é isso que será o ponto de partida para a estruturação da resposta. Mas, ainda assim, necessita avaliar coerência naquilo que obtiver de resposta. Coerência metodológica, coerência científica. Se, por exemplo, algum conceito apresentado condiz com aquilo que você vai utilizar no seu texto, muitas vezes traz um conceito bonito, mas não é da sua linha de pesquisa, não é do seu enquadramento semântico, entende? Então, é exatamente por isso que é importante fazer essa seleção. Então, dados esses problemas que a gente vai revisar aqui, primeira coisa, negligenciar o ponto de partida da sua ideia, que é um dos problemas, né? Solicitar comando genérico, que é o segundo problema. Não definir tipo, o tema, não definir problema, não definir metodologia, sem definir esse script, que eu considero que são os 4 erros que condizem para respostas genéricas e que, vamos dizer assim, de forma que vai trazer problema para você, se for, né, sem uma especificidade. Então, esses são os problemas. E você corrige alimentando com todas essas informações que eu disse. Tema, problema, objetivo, metodologia, tipo de pesquisa, instrumento de coleta utilizado, sujeitos, o campo, todo o contexto da sua pesquisa. Ou seja, a partir de todas as decisões metodológicas que você adotar. E com isso, você atinge o seu objetivo de acelerar a escrita. E uma das coisas que aí agora eu vou falar na questão do que o MEC, né, vamos dizer assim, 5 regras do jogo que o MEC estabelece. A primeira eu já disse que é a centralidade no processo de aprendizagem. Segunda, centralidade na autoria humana, porque a IA, ela não é autora, ela estrutura ideias, ela organiza um pensamento manifestado de que existe nessa grande base de dados aí, mas ela não é autora, ela estrutura. Então, além desses 3 que eu digo, tem mais. Por exemplo, utilização como apoio. É para ser utilizado como apoio. E isso está estabelecido no referencial do MEC. E, além de ser como apoio, estrutura alguns, vamos dizer assim, alguns direitos, né? Em que pode ser utilizado, por exemplo, para textualizar ideias, como eu disse, para organizar, e pode ser utilizada também para auxiliar os estudos. E, além disso, é necessário declarar o uso, porque isso é estabelecido, que a utilização não é vedada, mas é necessário declarar o uso, em que etapa foi utilizada, para que foi utilizada, porque o uso não é proibido, mas a declaração, sim. E sempre batendo na tecla de que trata-se de uma utilização como apoio, inclusive veda, né? Em que tudo que foi produzido com a ferramenta seja levado para o destino do texto sem qualquer verificação, análise crítica, sem qualquer, vamos dizer assim, abordagem criteriosa dentro daquilo que é a proposta e dos critérios de tudo aquilo que é exigido.
Então, com isso, eu finalizo dizendo que sempre tenha em mente as regras estabelecidas, tanto da proposta que se tem, né, do projeto, que é o seu mapa, que é o guia para tudo que for de resultado que você quer depois. Não pode perder isso de vista. E buscar ter em mente de que precisa ser produzido a partir de uma perspectiva da instituição do destino do seu texto. E assim, com isso, eu quero que você busque checklist que tem, em que eu falo desse, vamos dizer assim, dessas regras do jogo, do que pode, do que não pode, que são detalhamentos disso que eu disse na aula. E se você que não é inscrito, já se inscreva, me segue aí para mais orientações, ative o sininho, você que me acompanha pelo canal, porque cada conteúdo que eu compartilho aqui, você recebe a notificação. Com isso, eu te aguardo e até a próxima.